Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Vieira, eu sou cirurgião oncológico. Eu gostaria de compartilhar nesse vídeo aqui algumas informações sobre o CA-125. Dentre a metodologia, a gente tem a metodologia cirúrgica e a gente tem a metodologia de fazer o diagnóstico de algumas patologias. Na ginecologia oncológica, a gente sabe que o CA-125 ele é um marcador tumoral. Ele é uma glicoproteína transmembrânica, só que a gente tem que tomar cuidado na análise dos dados quando a gente fala em CA-125. Eu recentemente fiz aí um evento só sobre câncer de ovário e para falar do diagnóstico do câncer de ovário, eu abordei um pouco o CA-125, que algumas vezes foi tentado se utilizar como screening na abordagem do diagnóstico de doenças oncológicas ovarianas. Isso por quê? Porque algumas das vezes, na maioria delas, o câncer de ovário ele chega até nós de uma doença avançada e não uma doença inicial, como nós gostaríamos. A gente sabe que se chegar com uma doença inicial, o prognóstico do paciente e a sobrevida são melhores. Entretanto, não é essa a realidade que acontece. Principalmente porque também, quando a paciente desenvolve sintomas referentes à doença ovariana, ela já tem uma doença avançada. Mas o CA-125 foi tentado utilizar como screening para identificação dessas lesões de forma precoce, fazer com que a gente pudesse ajudar as pacientes de uma forma mais eficaz. E o que se comprovou é que as alterações do CA-125 eram acompanhadas sempre com a realização de um ultrassom transvaginal para se detectar as lesões. E na maioria das vezes a doença não era encontrada. Então, ele não serve como um marcador para screening. Mas o CA-125 ele tem uma importância muito grande, principalmente no segmento das pacientes, principalmente quando ele está aumentado antes ao diagnóstico. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico e o objetivo é diferenciar entre uma lesão benigna e uma lesão maligna, é interessante sim que a gente colhe os marcadores tumorais. Não só o CA-125, mas o beta-HCG, o DHL, alfa-fetoproteína. Esses marcadores, eles vão dar indícios para nós, vão ser mais um indício de que aquela lesão pode sim ser uma doença oncológica. E nesse momento você já vai programar a estratégia cirúrgica baseado naquela lesão que na maioria das vezes ali, com os marcadores extremamente aumentados, tendem a ser doença oncológica. Uma outra coisa do CA-125 é que o CA-125 ele mostrou em alguns estudos ter relação com o prognóstico da doença do câncer de ovário, principalmente quando os valores eram acima de 30 e a gente tem aí a referência nossa, né, em torno ao redor de 35. Então, quando o CA-125 ele é marcado, ele está aumentado e muito aumentado no início da doença, ele tem uma relação aí com o prognóstico da doença. E ele serve como acompanhamento no segmento, porque quando o CA-125 aumentar, ele vai ser anterior ao aparecimento das lesões. E muitas das vezes o exame de imagem pode não mostrar lesões, vai nos mostrar que não há lesões, mas a gente faz um acompanhamento próximo da paciente. Então, lembrar também que o CA-125 ele pode alterar em algumas patologias benignas. Então, se o CA-125 for menor que 150 e os exames de imagem não mostrarem nenhuma doença que supostamente é uma doença oncológica, a gente não fica tão preocupado quando esses valores estão acima de 150. Então, por exemplo, endometriomas, cistos de ovários benignos, doenças reumatológicas, alterações hepáticas, até mesmo a endometriose e a infertilidade podem levar às alterações desse marcador. Mas fica aí a dica, então, do uso do CA-125 na diferenciação do diagnóstico dessas doenças ovarianas.